Olá para você que está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o tema culpa. Culpa, mais uma live, mais uma semana que estamos aqui para falar sobre este tema. Deixa eu só clarear um pouco mais o meu rosto aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu, juntamente com meu pai, já ele chega aqui no Instagram. Estamos ao vivo tanto no Instagram pelo Facebook. Caso você esteja começando a assistir esse IGTV, mas pensar, mas eu não queria assistir pelo celular, prefiro assistir pelo computador, ou jogar para o Chromecast, jogar para minha Smart TV. Você pode assistir pelo Facebook, a gente está lá, ou se você tiver preferência para ouvir depois melhor sobre esse tema, estaremos em todas as plataformas de podcast. Então estamos no Deezer, Spotify, e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Meu pai já chegou aqui, já vou aceitar ele. E deixa eu só mexer um pouquinho o celular aqui para eu poder conseguir. Aí, acho que foi. Bom, a culpa tem uma definição, mas eu vou esperar meu pai entrar para aqui para que eu possa falar já. Opa, chegou aí. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Estou te ouvindo bem. Ok. Boa noite a todo o pessoal do Face que já está entrando, do Insta também. Estamos aqui, chegamos, eu vou clarear, vou escurecer um pouquinho aqui, que eu acho que está muito claro, né? E aqui no Instagram, pelo menos. Facebook, minha câmerazinha aqui não é das melhores, não. Mas estamos aqui para esse assunto que é muito importante, que é o assunto de falar sobre culpa. Inclusive, falar para as pessoas que estão nos assistindo, já que compartilhe essa live com pessoas que você vê que carrega um peso muito grande por causa da culpa. E quem quiser participar, né, Augusto, pode participar, eu não sei se você consegue aí, mas eu consigo aqui, nos chats, né, seja do Insta, seja do Facebook, no Messenger, pode também, se não quiser se identificar, tá? Pode entrar e falar com a gente, que a gente traz o seu caso. Se a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar, te dar dicas, te dar informações com base na hipnose, já que somos hipnoterapeutas master. Então, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez, uma quarta-feira, com mais um assunto muito importante. E, Augusto, depois que nós começamos a divulgar a live, um monte de gente veio me falar comigo no Messenger, no chat do Insta, até pelo próprio WhatsApp, né? Falando que sente culpa disso, sente culpa daquilo, se sente muito preso, não consegue se perdoar. Então, tudo isso nós vamos falar aqui hoje, e talvez você seja uma dessas pessoas que está sofrendo por causa da culpa. Então, vamos à nossa live. Isso aí. Bom, já para fazer uma introdução no tema aqui, eu sempre estou com as minhas colinhas, tem uma definição por uma pesquisa feita por um estudioso chamado Lewis, em 1971, e eu vou acabar comentando um pouco mais depois para frente a respeito, que diz que o sentimento de culpa, segundo a definição desse estudo, é quando nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou padrões impostos pela sociedade. Então, essa é a definição que o Lewis, estudioso, que fez um estudo a respeito da culpa em 1971, fala isso. Vou repetir. É quando nos julgamos, sentimento de culpa, não a culpa em si, o sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou padrões impostos pela sociedade. E claro que isso aqui é uma definição, vamos dizer assim, muito científica, talvez, mas a gente vai abordar no geral aqui esse tema hoje de uma forma mais individual, de uma forma um pouco mais pessoal, vamos dizer, uma forma mais comum das pessoas entenderem a culpa, porque muitas pessoas carregam culpas por aí, de muitas coisas que não precisam carregar, de que puxam culpa dos outros, que também não precisam carregar, e isso é uma coisa que pode afetar, e afeta muito o emocional da pessoa, quando ela tem uma culpa, e ela deixa aquilo remoendo dentro dela, não procura terapia, não procura uma ajuda psicológica, e isso pode acabar gerando consequências, como sempre fala, bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você está cheio de problemas emocionais, por conta, às vezes, de uma pequena coisa, de uma pequena culpa que nem era sua. Exatamente, né? A culpa, ela quando a gente fala de culpa, fala desse sentimento, desse remorso, né, que as pessoas carregam, ela é muito ampla. A culpa, ela acontece com todos nós, e de certa forma, como eu digo para vocês me entenderem, a culpa, no geral, ela não é boa,
Não é boa. Ela é razoável em algumas situações. Por exemplo, a gente sente culpa por alguma coisa que a gente fez. A gente sente culpa, só que o que a gente tem que fazer imediatamente? Consertar. Buscar consertar. Se der para consertar. Se não der, porque não dá, já aconteceu. Errar, todo mundo erra. Geralmente uma culpa vem por um erro, só que tem gente, né, Augusto, que se culpa também por coisas que nem aconteceram ainda. Por pensamento. E aí como é que você vai se culpar por um pensamento? Nossa, o cara me fechou no trânsito, eu queria matar, eu queria esganar. Tem gente que tem esses pensamentos, que é uma coisa de momentâneo, uma coisa que acontece com todo mundo, e aí depois fica se culpando, meu Deus do céu, até por uma questão às vezes religiosa mesmo, né? Fica se culpando. Por que eu falei isso? Agora Deus não vai me perdoar, meu Deus do céu, eu desejei matá-lo, eu desejei isso, eu desejei aquilo, enfim. Então, mas a culpa, em certas circunstâncias, ela é razoável para a gente, tá? Porque a gente sente a culpa por aquilo que às vezes a gente fez. Por exemplo, pode ser até esse pensamento mesmo de, quero esganar aquele cara. Não, mas peraí, calma. Eu estou ficando muito nervoso no trânsito. Calma aí, para que eu fui fazer isso? E às vezes eu me pego fazendo isso, às vezes, né? O cara que está muito lento no trânsito. Eu estou exemplificando com o trânsito, mas, por exemplo, o cara muito lerdo no trânsito. Às vezes a gente, meu Deus do céu, que tartaruga é essa? Esse cara não tem carteira de motorista, não. Meu Deus do céu, eu dava uma buzinada, se me desse, eu dava um grito. Opa, pera, calma aí. É um trânsito, é alguém que está, às vezes, atrás do volante não tem o conhecimento, o treinamento, o tempo de volante que eu tenho, então eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ter empatia com ele. Para que eu vou fazer isso? Se a raiva, ela faz mal para o meu coração. Só fazendo um parentezinho aqui, Augusto, acabei de ver aqui na internet que o jornalista Boris Casoy, é notícia boa, não é ruim não, o jornalista Boris Casoy, aos 80 anos, está começando faculdade de medicina veterinária. Ele que é um jornalista já bastante conhecido, polêmico inclusive, né? Mas aos 80 anos, ele está começando um novo ciclo na sua vida. Então, é isso que sirva também de exemplo para você que está aí se culpando, talvez por coisas que nem aconteceram, ou por coisas que dá para consertar, ou coisas que nem valem a pena consertar mais. A Jeane Almeida, boa noite. Não está saindo áudio? Deixa eu só ver aqui. Tá, oi. Agora há pouco realmente eu estava com um probleminha de áudio aqui no Facebook. O pessoal do Facebook aí pode nos dizer. Augusto, fala aí, vamos ver se vamos ouvir você no Facebook. Olá, tudo bem? Já me ouvi no eco, hein? Então, vou aproveitar o gancho enquanto você vai verificando aí, da questão da vergonha. A vergonha é talvez o sentimento mais associado à culpa, junto com a raiva. E é aquela raiva, às vezes, de você mesmo, igual você tinha dito antes, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer essas coisas? Inclusive, tem uma frase que me veio agora, eu já compartilhei de um Instagram, eu já falei outra live, que chama Estoico Diário, um Instagram muito bom, que foi lá que eu vi, se eu não me engano, uma frase que, tipo assim, prefiro que 1000 pessoas saibam o que eu fiz do que só eu saber, e o peso da minha consciência pesa mais do que se o mundo todo soubesse, basicamente. Então, realmente, quando você comete alguma coisa errada, o peso, a consciência própria é o que mais vai pesar, exatamente pelo sentimento de culpa. E a culpa, ela é uma evolução nossa. Ela é não só nós, muitos animais também têm. Animais domésticos, inclusive. Às vezes você percebe quando o seu animal faz alguma coisa, e ele percebe a sua mudança de comportamento, de raiva perante a situação, por exemplo. Claro que não batendo no animal, obviamente, mas o animal sente. Às vezes a gente vê e fala, olha, sabe que fez coisa errada, hein? E comporta-se, às vezes, da maneira que mesmo crianças humanas, dependendo da idade, se comportam. E isso é uma evolução porque é o seguinte, tem uma região no nosso cérebro, estudada pela neurociência, principalmente voltada para a área da hipnose e das ciências, né, terapêuticas, que é o sistema límbico. Ele é um sistema muito complexo e ele é responsável por prazeres, por julgamentos. Então, inclusive, a nossa culpa e vergonha, essa sensação, esses sentimentos, eles estão alojados, vamos dizer assim, nesse sistema límbico. Então, foi um desenvolvimento que a gente teve para você reconhecer quando você está errado, quando o outro está errado. Às vezes a gente não sente a vergonha alheia. Tem gente que consegue, às vezes, puxar a culpa do outro,
de uma forma. Sentir culpado, geralmente às vezes irmãos quando aprontam ali, um faz pior do que o outro, às vezes o outro não fez nada, mas ele puxa um pouco da culpa com ele para ver se ele diminui o peso. Isso varia de pessoa para pessoa. Inclusive, o interessante sobre esse sistema límbico, falando de forma rápida, é de que os psicopatas e sociopatas, eles têm geralmente disfunção nessa região. Então, é uma região que não funciona muito bem, eles não conseguem fazer o auto-julgamento, e aí, na maioria das vezes, eles não percebem a culpa, eles não sentem remorso, que também faz parte da culpa. Na maioria das vezes se julgam como os corretos, inclusive, porque eles não conseguem enxergar a culpa. E quando você está numa situação, vamos dizer assim, pessoas normais, que você não tem culpa, e você é culpado, alguém te julga, coloca você ali na forca, vamos dizer, na cruz, é uma das piores sensações que o ser humano pode sentir. Você está sendo culpado de alguma coisa que você não fez, às vezes nunca nem chegou perto de fazer. Então, assim, o sociopata ele já não sente isso. Então, mesmo que falem que ele está errado, ele não se sente errado. Claro que vale ressaltar que hoje está em moda, né? As pessoas acharem que tem de tudo, de todas as doenças. Então, às vezes eu estou falando aqui, alguém está, nossa, realmente eu nunca estou culpado, hein? Será que eu sou um sociopata? Provavelmente não. Mas isso só um profissional, um psiquiatra, normalmente, ou um psicólogo que vai poder te dar esse diagnóstico dessa situação. Então não já vai aí falando, eu sou assim, sou um psicopata. Porque tem gente que acha bonito, tem série aí que mostra psicopata, sociopata, e é o personagem principal da série, o povo acha lindo, quer ser igual. Então, cuidado, não queira ser, viu? Não queira. Diferencie muito a realidade da ficção. Na realidade, Augusto, quem acha. Será que está saindo o som agora? Eu não estou conseguindo ver aqui no meu microfone do Facebook. Agora sim, mandaram aqui, às 21h40. Ô, Jânia, será que agora a minha voz está saindo? Eu acho que não está, não. É um negócio que está. Oi, som. Oi. Agora sim. Agora eu tenho certeza que está saindo. Agora sim. Está modulando aqui. É o seguinte. Mas, na realidade, os sociopatas, alguns, olha só como é que é bastante complexo. Ô, Karen, agora acho que tá saindo minha voz, né, ô, Karen? Karen Rossi está aqui no Facebook. Algumas pessoas que têm dificuldade com sentimentos, Augusto, ou com culpa, eles acabam até procurando ajuda, porque ficam preocupados, né? Olha, acontece isso, eu faço isso, acontece isso, não sinto culpa, não sinto nada. E aí se preocupam, procuram ajuda, como você disse, se alguém tiver aí, não está tendo nenhum sentimento, não está tendo principalmente culpa, não fica com aquele remorso, procure ajuda. Isso é importante, procure um psiquiatra, enfim, né? Procure ajuda. Vamos lá. Seguindo, culpa, né? A gente pode sentir culpa por uma série de coisas. A gente pode sentir culpa até pelo doce que não comprou ou pelo doce que comeu. Né? E muitas pessoas acabam até sentindo culpa por causa de compulsão alimentar, né? Que é também um problema muito sério, né? A pessoa, compulsão alimentar, a pessoa come, sente culpa e fica carregando aquela culpa. Só que aí ela tem uma série de problemas que ela precisa buscar ajuda, e é possível, tá, gente? Tudo isso que nós estamos trazendo aqui, compulsão alimentar, esse sentimento de culpa, esse remorso que fica te remoendo, que fica te machucando, para tudo isso é possível ter cura. É possível você se livrar disso, sim. Obviamente que você tem que dar o primeiro passo, que é procurar ajuda. Não é ficar aí sofrendo, se vitimizando. É hora de não ser só um coadjuvante aí com esses sentimentos, não. É hora de assumir realmente a sua vida e procurar ajuda. Independente se você vai para um psicólogo, um psiquiatra, se você vem falar com a gente como hipnoterapeutas. Né? O importante é que você busca ajuda. E aí, muitas vezes, a gente... muitas vezes não, na realidade a gente fica com culpa de coisas do nosso passado. E de coisas que aconteceram, por exemplo, por que eu fiz isso? E se eu tivesse feito diferente? E se? Por quê? Então o porquê e o se são as pessoas que têm esse sentimento de culpa. Isso é muito presente na vida das pessoas. Agora, imagine quem era você quando aconteceu aquele problema. E quem é você hoje? Faz uma comparação. Veja, pense, imagine as informações que você tinha naquela época e as informações que você tem hoje.
Então, horas, aconteceu. Eu errei. Eu fiz o que não devia ter feito. Ou deixei de fazer o que devia ter feito e acabei atrapalhando a vida de alguém, fazendo com que algo não muito legal ou coisa ruim acontecesse. Mas quem era você naquela época? Quais eram as informações que você tinha? Então, você fazendo esse encontro de quem eu era, com quem eu sou, o que eu tinha e o que eu tenho de informação, de informações, você vai perceber que aquela pessoa lá do passado tinha menos informações que tem agora. Claro que você hoje tem condições de se perdoar, de perdoar as outras pessoas também. Claro que tem. Hoje você já não é o mesmo, não é mais a mesma, né, que sofreu, que fez alguma coisa errada e que vem sofrendo ao longo do tempo. Você hoje é uma pessoa que já consegue perceber que errou por excesso ou por deixar de fazer, que pode consertar isso, e é só você que vai consertar, mais ninguém mais vai consertar isso. O terapeuta, ele vai te dar, como a gente sempre fala aqui, o terapeuta vai te dar um caminho, vai te dar uma luz no caminho, mas é você que vai ter que trilhar esse caminho e não tem conversa, é só você mesmo. Mas hoje você não é mais aquele ou aquela que fez alguma coisa ou deixou de fazer e hoje está carregando um peso muito grande e esse peso às vezes nem é seu esse peso. Então assim, comece a pensar no que pode ser feito. Muita coisa pode ser feita. E como eu estava dizendo antes, na introdução que eu fiz, a culpa ela é algo que foi desenvolvido, nós nos desenvolvemos com a nossa evolução, para especificamente nos gerar uma evolução pessoal. Então é para você ele cometer um erro, porque todo mundo comete erro em algum momento, dos mais simples Normal. aos mais severos, normal. E é para você parar e pensar no que você fez. E você ter um remorso. Essa é a forma comum. E com isso você tirar um aprendizado daquilo ali para ver que aquela situação você não se deve mais repetir. Só que às vezes isso se torna um problema. Porque tem pessoas que descontrolam a culpa para duas situações. Pessoas que ficam paralisadas pela culpa, porque ficam com medo de errar de novo, não fazem mais nada na vida, não inovam, não, sabe, param no tempo, ficam realmente paralisadas. Ficam com medo, se julgam o tempo todo, ficam pensando que as pessoas estão julgando ela, que todo mundo sabe do erro que ela cometeu, e fica paralisada, a pessoa ela não consegue ter uma evolução. Parece exagero que eu estou falando, mas tem gente que consegue chegar nesse nível extremo. E o outro ponto são as pessoas que se tornam autocríticas demais, como se desenvolvesse demais esse sistema límbico, e aí se tornam pessoas que ficam constantemente buscando a perfeição. Então a culpa, ela está associada também ao perfeccionismo extremo. É a pessoa que quer estar 100%, quer tirar 10 em todas as provas, quer ser perfeita em tudo, em todas as áreas da vida dela, e quando ela falha, o sentimento de culpa vem com uma força, de uma forma que pode acabar com a vida dela, ou que pode gerar outros problemas psicológicos, como ansiedade extrema, um estresse, e isso atrapalhar mais ainda as outras atividades que ela tem que fazer, e ela vai se sentir culpada de novo, acaba se tornando um ciclo vicioso de culpa pela vida. Poxa, eu devia ter feito isso melhor, como que eu não consegui? E outra, piora quando a pessoa coloca comparação no meio. Pô, fulano A fez melhor do que eu, como que eu posso ser passado por aquela pessoa? Claro que isso tem responsabilidade dos traços de personalidade e outros fatores. Mas isso também a terapia pode ajudar e a hipnoterapia também pode ajudar aí. Porque onde a terapia, seja qual ela for, alcançar, a hipnose também consegue ir. Ela vai, porque a hipnose é coisa do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente está hipnotizado o tempo todo. Claro que você tem uma para outra live, mas só dando uma rememorada aqui. Então, gente, toma cuidado com esses dois extremos que a culpa pode chegar. Existem outros, obviamente, mas esses são os principais. Pessoas que ficam paralisadas de medo, porque fizeram alguma Medo. coisa e se tornaram extremamente culpadas. E daqui a pouco eu vou falar um pouco Vergonha. mais sobre como surge o medo, surge a culpa, quer dizer, a vergonha. E pessoas que se tornam autocríticas demais e acabam buscando um perfeccionismo exagerado, desnecessário, melhor dizendo, para coisas que a pessoa pode simplesmente fazer de uma forma ok e vai funcionar do mesmo jeito do que se ela se matasse para fazer.
Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você tem culpa, sente culpa? Conta pra gente, como eu disse, pode ser aqui no Insta, pode ser aqui no Face, estou com o chat aberto, ou se você quiser mandar, né, para não ser identificado, você pode mandar no Messenger, pode mandar no meu Insta também, pode entrar em contato. O meu WhatsApp também está aqui liberado, 69, que é de Rondônia, 84 27 29 80. E aí é o seguinte, né, a gente quer, de repente, tem uma culpa que você carrega aí, às vezes ela não está te sufocando, mas em alguns momentos é ruim quando você fala, você fica carregando aquilo, você tem a sua vida diária praticamente normal. Só que é o seguinte, o que acontece? Você muitas vezes se pega sofrendo por uma culpa que está lá, está pesando, tá? E olha, quanto mais tempo passa, quanto mais combustível você dá para esse remorso, para essa dor, para essa vergonha que e esse medo que a culpa gera, com certeza, quanto mais combustível você dá para essa culpa, pior vai ficando. E pode chegar um momento em que você vai se trancar, em você vai começar a deixar de fazer coisas, porque você vai começar a se culpar de coisas que até então você não se culpava. Por pequenas coisas. Por pequenas coisas você vai começar a se culpar. Então é preciso e é possível, independente se hoje a sua culpa é muito pesada, se atrapalha a sua vida, se você sofre com o medo que gerou, se você sofre com a vergonha, mas é possível. Por favor, dê o primeiro passo, não fique aí parado, esperando que alguma coisa aconteça, porque se você não der o primeiro passo, não vai acontecer. Os milagres só acontecem quando a gente busca, quando a gente deseja, mas quando a gente faz alguma coisa. Tem muita gente que sofre, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos, porque provavelmente alguns dos exemplos vai bater com o seu sentimento de culpa, com o seu remorso. Por exemplo, não cuidei bem dos meus pais, poderia ter feito muito mais por eles. Não cuidei bem dos meus filhos, o tempo passou, eu só trabalhei, a idade escolar dos meus filhos passou, os meus filhos se tornaram adultos, já não moram mais comigo, já têm as suas famílias, e eu poderia ter feito mais. Poderia, não fez, e agora? O que eu posso fazer? Tem como corrigir? Olha, o que passou, passou. Tem até uma música que diz assim, o que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta, para nunca mais. Só que o que a gente pode fazer? O Pedrito está dizendo aqui, realmente é muito difícil a culpa. O que a gente pode fazer? Você pode ainda consertar, se é que você atingiu uma outra pessoa, você pode consertar. Se você atingiu uma outra pessoa, mas sabe que com ela você não consegue consertar, você pode consertar com você mesmo. Tá? Você pode se perdoar, até porque existe uma palavra chamada arrependimento. Se arrependeu? Ok, beleza. Né? Tá. Agora é bola para frente. Então você pode se perdoar, até porque você se arrependeu. Olha, você entende que o que aconteceu não devia ter acontecido. Ou o que deixou de acontecer deveria ter acontecido, mas por alguma razão, e dependia de você, não aconteceu ou aconteceu. Você pode se perdoar. E aí, gente, mas como? Eu não consigo perdoar nem a mim e nem o outro, ou a outra. A terapia, ela é para isso. Eu sempre falo aqui, com a hipnoterapia, as pessoas passam a se conhecer. As coisas começam a acontecer de dentro para fora. Olha só, as pessoas começam a se conhecer, a entender as coisas maravilhosas que fizeram, e às vezes por um único acontecimento, elas não se perdoam e carregam esse sentimento de culpa. Porque, mais uma vez eu digo, o porquê e o se fazem parte dessa trajetória dessas pessoas. Então, geralmente as pessoas que sofrem
com a culpa é uma autopunição. A pessoa instala um juiz dentro dela que fica a todo momento, né, julgando e punindo também. Não vou fazer isso porque eu não mereço. Eu não mereço, horas, eu fiz isso, atrapalhei a vida de uma outra pessoa, atrapalhei a vida não sei de quem, não vou construir ou constituir uma família, não vou me casar, não vou ter filhos, porque eu não cuidei bem dos meus pais, então eu não mereço ter uma família porque os meus filhos também não vão cuidar bem de mim, não vão me amar porque eu não amei meus pais, não cuidei bem dos meus filhos, agora o que eu faço? Gente, para tudo tem um jeito, dá para você corrigir isso, mesmo que seja só com você. É possível, e eu digo uma coisa, quando você se perdoa, sabe, não é que você apaga, você não apaga nenhum dos seus acontecimentos, mas é como se você reescrevesse aquela história, porque a gente usa muito, né, o ressignificar. Você começa a ver aquilo, e você começa a trazer aquilo que te machucou até agora como um aprendizado. Então, a terapia realmente é muito importante. É um virar de chave, sabe? É encontrar a chave que você precisa, que você busca, e você consegue acionar essa chave, virar essa chave e mudar de vez a página da sua vida. É importante. Viver com culpa não é legal. Viver com medo, com vergonha, não é legal. E agora, Lúcio, então você vai falar um pouquinho como que gera a culpa, né? Como que ela acontece, né? Como que ela aparece na vida, né? E a gente volta lá no início da infância, de novo, todo o tema que a gente fala aqui, a gente sempre vai falar da importância que é a educação da criança. Temos live, inclusive, já sobre esse tema também, salvo aqui no GTV, a respeito disso, com uma profissional da área, porque é ali onde se começa a se formar, ou se formam já, a maioria das emoções. A maioria dos adultos, se não todos, né? Não vou ser arrogante de ter certeza, mas então vamos botar 99,9% de todo mundo que é adulto e que sofre de uma situação emocional, se você procurar, tem uma base na infância. Infância, adolescência, mas principalmente na infância, que é quando o ser humano está sendo formado. E muitas vezes as pessoas que são responsáveis, né, pais ou responsáveis, não têm o conhecimento de como, o mínimo conhecimento de como conduzir. Conduzem as crianças como mini adultos. E aí a gente tem um problema muito grande. E então o desenvolvimento da culpa, esse sistema límbico, ele vai se desenvolvendo ali. E o que ele pega de informação nessa época da infância é o que ele vai levar para a vida. Tem um exemplo aqui no site que é o seguinte: imagine uma situação em que um menino de 5 anos de idade, derrama o leite no tapete da sala acidentalmente. A mãe dele vê. Tem duas maneiras da mãe dele reagir. O exemplo, a primeira: que coisa feia, a mãe olha assim meio chateada, que coisa feia, mas não se preocupe. Acontece. Vamos limpar isso aqui juntos, porque é uma criança de 5 anos, mas da próxima vez tente ser mais cuidadoso. Esse é o exemplo 1. Agora imagine na mesma situação, a mesma mãe ou outra mãe, com muita raiva e cansada, fala para a criança: como você é desastrado, toda vez a mesma coisa, e parece que você não presta atenção, parece que você não aprende. Então, assim, você consegue sentir a diferença do primeiro exemplo para a segunda. No primeiro, a mãe foi: olha, isso aqui, vamos ficar atento, mas acontece, não se preocupe, vamos resolver. Isso dá uma segurança, uma forma de ver a situação totalmente diferente do segundo exemplo, que é meter na lenha na criança. E então, o que acontece? Nesse exemplo, o que cometeu o erro com a mãe número 1 mais compreensiva, com essa transmissão de segurança, ele vai entender que aquilo pode acontecer e, ok, vamos resolver. Acidentes acontecem, se derramou sem querer. Agora, no caso do mesmo menino com a segunda mãe, provavelmente pode se tornar um adulto que vai ver tudo do ponto de vista de: nossa, sou um desastre. Tudo que eu faço dá errado. E às vezes isso não acontece. Ou às vezes acontece porque a pessoa provoca aquilo. Então, como ela fala: nossa, eu sou um desastrado, tudo que ela tenta fazer, ela se desastra, porque ela não dá atenção suficiente. E aí isso vira um ciclo vicioso. E onde começou? Lá na infância. Por isso que eu sempre falo, às vezes temos situações da nossa vida hoje, emocional, sentimental, que a gente sofre, que a gente não sabe nem de onde começou, qual é a origem disso, onde que foi, onde foi que eu errei, onde foi que erraram com você. E aí a hipnoterapia pode ajudar a descobrir. Tem muita gente que tem curiosidade a respeito da regressão.
E regressão terapêutica, a gente também já tem uma live falando sobre isso. A ferramenta da hipnose, nossa, é perfeita para trabalhar com regressão, para descobrir, claro que pessoas e pessoas, então tem gente que vai precisar de uma regressão, tem gente que não, mas é uma ótima ferramenta, que nós também temos formação na área, e meu pai, para trabalhar, para descobrir qual é a origem, onde foi que começou, qual o problema, vamos acessar, vamos retrabalhar isso. E se você quiser entender melhor, recomendo que assista a live, porque é um assunto muito extenso para a gente, mesmo que explicando de forma simples aqui, vai acabar tomando todo o tempo da live, e o tema de hoje é a culpa. Aí vou me sentir Obrigado. culpado, né, de falar sobre outro tema. Boa noite a Lídia Santos, também aqui a Sandra Sena, e o Pedrito está dizendo o seguinte: eu me culpo muito, isso aqui é no Facebook, tá, gente? Depois o Augusto vai ler as participações aqui no Insta. Eu me culpo muito devido à minha separação, e olha que já faz 16 anos, quando me lembro, sinto muita vergonha. Olha só, 16 anos é bastante tempo, né? Já é tempo de buscar uma forma de se desligar dessa culpa. Olha aí quando eu disse da vergonha, né? Que a pessoa sente culpa, gera vergonha e gera medo às vezes, né? Às vezes pessoas passam por uma situação parecida com a do Pedrito e a pessoa pode ficar com medo até de entrar numa nova relação. Muitas pessoas realmente não conseguem, mas 16 anos, gente, 16 anos. Quem eu era há 16 anos atrás? Né? 16 Quem anos, eu hoje era um ano atrás, imagine 16. Exatamente. Então você pega ano a ano, quantas coisas eu aprendi, o quanto eu já sofri por isso e o quanto eu já trabalhei aqui na minha cabeça de como eu poderia ter feito diferente, ok? Então agora é tempo de se perdoar, né? De assumir o controle da vida e dizer, passou, eu me perdoo e agora é uma nova vida. Isso é possível. Às vezes, né, falando assim, parece fácil. Para algumas pessoas é fácil. Eu digo para vocês, para algumas pessoas, ela chega na terapia, é pouca coisa, com uma regressão, ou nem com regressão, com uma conversa. Porque, assim, muitas vezes na nossa vida, e principalmente, né, Augusto, falando da culpa, a culpa vai gerando tanta coisa na nossa vida que a gente não consegue ligar dois pontos. Sabe? Para ter energia, se você cortar um fio, não acaba a energia, certo? Então imagina que você não sabe qual o fio que você tem ligado, porque tem o verde, tem o vermelho, tem o amarelo, tem o preto, você não sabe ali qual é o fio que você precisa ligar. Quando você faz terapia, você vai entender que um dia você cortou um fio, você deu causa a alguma coisa, como se fosse cortar um fio, e você vai lembrar, era o fio de tal cor. Então, se eu juntar agora os dois fios, ligar os pontos, vai dar certo. Liga os fios, liga os pontos. As coisas começam a fazer sentido na vida da pessoa. Então, 16 anos, Pedrito, é hora realmente de assumir o controle, de não sentir mais vergonha, porque com certeza aprender, a gente aprende. E é isso que a gente tem que pegar. A gente tem que trazer as coisas, os acontecimentos da nossa vida como aprendizado e não como sofrimento. Pode ter certeza que você vai ser uma pessoa totalmente diferente quando você ligar esses pontos, vai ser uma pessoa totalmente diferente. E muita gente acaba dizendo assim, por que é que eu sofri até hoje? Mas aí não vai gerar um sentimento de culpa não, tá, gente? Meu Deus, vai dar risada, sabe? Vai ficar até meio cômico. Meu Deus, quanto que eu sofri, quantas noites de sono eu perdi, quantos remédios eu tive que tomar para dormir, quantos chás eu tive que tomar para dormir, quanto choro, quanta lágrima eu derramei sem precisar. Mas agora eu já sei. Terapia. Terapia, para a minha vida, é muito importante. Se perdoar não é simples, mas é um processo que uma hora precisa começar a acontecer. Se perdoar, mas perdoar o outro também é importante.
Vamos ver, eu também tenho a minha colinha aqui, tá, gente? Todos os dias a gente estuda para fazer nossas lives aqui, e eu tenho minhas colinhas, então eu tô aqui na cola para eu não perder o sentido, tá? Errar, essa frase aqui, ela é pequena, é curta, mas é importante. Errar, tá, o Pedrito, e a quem está nos assistindo aí. Errar é evoluir. Então traga o erro. Não que você vai trazer o erro, Não. Olhe para o erro da sua vida como uma evolução, como uma oportunidade de evoluir que você teve. Então, se você teve problemas conjugais, separação, qualquer que seja o seu problema, você tem a oportunidade, está tendo a oportunidade de evoluir com aquele erro. E não deixar que aconteça mais. Porque, como nós já dissemos, errar... todos nós somos passíveis do erro. Tá? Errar é comum, sabe, gente? O erro acontece todos os dias. É difícil um dia que na vida da gente a gente não erra alguma coisa. É uma palavra que a gente fala errado. O que mais? É uma xícara que a gente derruba, né? É um jarro de liquidificador que a gente derruba, porque não devia ter pegado. O que mais? São uma série de coisas que a gente faz na vida e que a gente aprende, né? Pega uma coisinha minúscula que aconteceu na sua vida e que você aprendeu com aquilo. Por que é que você aprende com uma coisinha pequena e não aprende com uma coisa grande? Então, os erros, apesar eu dei causa a isso, eu só quebrei uma xícara, mas eu fiz uma coisa muito maior, eu vou sofrer por uma coisa maior, isso é comum. Mas, se você levar para o lado da evolução da sua vida, é mais fácil. Bem mais fácil. E aí é que eu digo que na terapia, para encerrar essa parte, para o Augusto dar continuidade, na terapia, as pessoas às vezes chegam, como eu já disse, e repetindo, sem saber ligar os pontos. E quando ela liga, olha, mas é o seguinte, eu fiz isso, eu me separei, eu vou usar o caso do Pedrito aqui, eu me separei e eu sei que a outra pessoa sofreu bastante por causa disso. Só que eu entrei numa nova relação e fiz totalmente diferente. Hoje eu sou feliz com uma outra pessoa. Eu tenho uma nova família. Tá, beleza. Só que está trazendo a culpa daquela situação e que foi uma evolução para você. Meu Deus do céu. Então, olha só como dá para... Então, vamos lá, vamos pedir perdão para outra pessoa. E às vezes, numa sessão de hipnoterapia, né, Augusto? E até de uma regressão, é possível você fazer um encontro com a outra pessoa, pedir perdão a ela. De forma imaginária, né? De forma imaginária. Obviamente, claro, tá? E porque a hipnose é a imaginação, a gente sempre deixa claro isso aqui, mas você pode fazer na sua imaginação um encontro, falando tudo que você quer falar para ela, pedindo o seu perdão e obtendo o perdão. Porque ninguém na vida, ninguém quer viver sem perdoar, carregando. Porque se alguém pede perdão para você e você não perdoa, você depois vai se sentir culpado. Vai se sentir muito culpado ou culpada. Então, todo mundo quer perdoar alguém. Então, por exemplo, comigo, se alguém chegar e falar, Nelson, fiz isso, tal, e eu quero te pedir perdão. Eu quero perdoar você. Obviamente, não vou ficar sem te perdoar. Então, a outra pessoa quer te perdoar. Pode ter certeza disso. Talvez não perdoa hoje, porque não é a hora certa e tudo tem sua hora certa. Mas amanhã ela vai te perdoar. Então, perdoando, na sua imaginação, você pedindo perdão e obtendo, vai ficar mais fácil. Você vai começar a mudar o seu comportamento, a energia que você emana já vai ser diferente. Quando você chegar na pessoa pessoalmente, se for preciso, porque às vezes a outra pessoa vai sentir que ela deve entrar em contato com você, e isso eu estou falando porque já vi acontecer, eu sei de histórias, a outra pessoa a quem você precisa pedir perdão ou acha que precisa, vai te entrar em contato contigo, até mesmo antes do que você imagina, para dizer que você já está perdoado. Olha só, é uma questão de energia, gente, isso acontece. Então, primeiro é se perdoar.
E depois, como eu disse, na sua imaginação, e isso a hipnose, a hipnoterapia pode te proporcionar, se você estiver disponível, se você se propor a isso, se permitir, isso vai acontecer com certeza. Então fica a dica aí para quem tem essa questão de culpa com alguém, com alguma coisa que dura anos. Você pode fazer esse exercício. Claro que não vai ser completo, como a gente faz durante a terapia, mas feche os olhos em algum momento antes de dormir. Imagine-se que você está de frente a frente com a pessoa e fale aquilo que você deseja falar. Às vezes você só precisa desse passo para se sentir mais livre, para se sentir mais tranquilo e conseguir deglutir essa informação. Porque tem muitas situações da nossa vida que, se depender só da gente, a gente resolver muito fácil, com nós mesmos, com a nossa mente. Mas às vezes, pela falta da resposta de uma pessoa, pela falta de oportunidade de falar aquilo para a pessoa, de explicar, de mostrar o que realmente aconteceu, ou o seu ponto de vista, você fica martelando, martelando, martelando. Então, perceba que às vezes o problema é só a falta de encontrar com aquela pessoa e falar. E a sua mente, ela é capaz de tudo. E na imaginação você pode imaginar tudo. Veja durante os sonhos. Veja durante quando você se para, às vezes, imaginando coisas que você fala, meu Deus, o que eu estava pensando isso? Imaginando coisas assim absurdas, abstratas. Então, se você tem essa máquina poderosa aqui que pode causar todos os seus problemas psicológicos, você também pode ir revertendo eles. Então faça esse exercício. Bote-se à frente da pessoa, sentado, de pé, deitado, de lado, e fale tudo que você tem vontade para ela. Você vai se sentir melhor. Porque vale sempre lembrar, como a gente falou nas lives de hipnose, já explicando o que é e tal, com o Hélio e a primeira que a gente fez. Para o seu cérebro, quando você imagina, ou quando você vê ou faz, essa ação de simplesmente imaginar ou de estar ali fazendo irrigam e iluminam as mesmas áreas do cérebro. Então, o seu cérebro físico, quando você imagina, e imagina com fé, ele não sabe diferenciar se aquilo aconteceu ou não. Quantas vezes, às vezes, você se para pensando, peraí, será que aquilo eu sonhei ou aconteceu realmente na minha vida? Coisas de muito atrás ou às vezes na infância. Você não vai conseguir saber, porque você, para o seu cérebro, ativou as mesmas áreas cerebrais. Então imagine com fé que para o seu cérebro vai ter uma resposta fisiológica, como se aquilo tivesse realmente acontecendo, e vai te ajudar. E puxando o gancho do caso do Pedrito, ele até comentou aqui, né? Eu pedi perdão para minha ex e ela me perdoou, só que passou um tempo, ela veio a falecer, que começou o grande problema da minha vida. Então, assim, o Pedrito, o que eu posso te aconselhar nesse momento, de forma rápida, é assim: se você pediu desculpa e ela te perdoou, né? Já passou aquilo, já foi, é começar a entender que ela te deu perdão antes dela falecer. E eu tenho quase certeza que ela não faleceu por conta desse acontecimento, dessa separação. O que torna a situação mais fácil ainda de você compreender, de você digerir. Nossa, que pena, realmente foi um relacionamento, eu terminei. Ela deve ter sofrido, imagino que ela tenha sofrido para você ter essa culpa. Mas se você já pediu desculpa e ela te perdoou verdadeiramente, é hora de você parar para pensar assim: o que que essa culpa, eu manter ela em mim, me ajuda? O que que ela está te ajudando? Ela está te construindo alguma coisa? Ela está te ajudando a evoluir? Ou ela está só te travando? Ou, de uma certa forma, te incomodando? Te atrapalhando, você se sente ruim. No momento que você fica com a mente um pouco vazia, esse pensamento de culpa já vem. E às vezes vem com mais força do que antes. É parar para refletir. Ninguém diz que é fácil ou que é tranquilo parar de sentir culpa. Por isso que a gente sempre reforça da terapia, que a gente tem essa disponibilidade também para atender online, caso precise. Mas a gente sempre vem com essas lives com o intuito de ajudar quem está assistindo, de passar alguma informação. Então, é parar para refletir. Ela já me perdoou. O que passou não tem volta. Não tem como você voltar lá atrás e corrigir. Então não adianta você ficar martelando isso na sua cabeça, porque não vai resolver. É assim, parece fácil da forma que eu estou falando, mas é analisar que você viveu certas coisas na sua vida que te moldaram a ser quem você é hoje dessa forma, mas você pode mudar. Tudo é possível de você mudar aqui na sua mente. Coisas que foram construídas às vezes por outras pessoas na sua infância, você tem a possibilidade de alterar. Sozinho, com a terapia, depende da sua vontade. Então é principalmente entender o que foi que eu fiz. Esse sentimento de culpa, ele ainda está me ajudando com alguma coisa? Ou é só algo mais das preocupações que a gente tem da vida aí na sua cabeça martelando? Vale a pena continuar com ele? Vale a pena continuar deixando isso dominar você?
Quem domina você? Ou melhor, você domina a sua mente ou você deixa que a sua mente te domine? E só falando mais um pouco, né, se o Pedrito fizer essa avaliação, fizer esse exercício que o Augusto, e isso vale para qualquer pessoa, em qualquer acontecimento. Se você fizer um exercício, chegar à conclusão, mas aquela culpa continuar, gente, esse acontecimento pode não ser o que está gerando essa culpa. Esse acontecimento pode ser apenas, tá? Apenas um gatilho. Pode ter outras coisas que aconteceram anteriormente, que é o evento inicial e que está causando essa sua dor, esse sofrimento. É por isso que faça essa avaliação, seja o Pedrito, seja qualquer pessoa, faça essa avaliação. Mas se isso continuar machucando, é preciso buscar ajuda, porque pode ter mais coisas aí, né, envolvidas, por isso é que a gente diz, não é fácil. Muitas vezes a gente fala aqui, a pessoa faz o exercício, mas não resolve. Porque muitas vezes não tem, né, só um acontecimento, tem vários eventos que estão envolvidos. Então, o fato de uma pessoa falecer, dela ter perdoado, ter falecido, mas o problema persistir, e você se sentir perdoado, você sentiu que ela estava perdoando de coração, mas o problema, e aquilo continua vivo, é porque talvez, pode ser que tenha alguma outra coisa por trás disso, e isso é apenas um gatilho. Exato. Assim, só para fazer uma analogia, nós seres humanos somos uma construção o tempo todo. Imagine como se a gente fosse um prédio sendo construído o tempo todo. E às vezes você passa por situações, vamos dizer que sejam sentimentos, a base ali, os tijolos, a construção que você vai fazendo, e às vezes ali alguma coisa fica mal feita, mal terminada, mas você precisa continuar progredindo, porque o tempo não para. E aí você vai e coloca alguma coisa ali, alguma coisa uma tábua, vamos dizer, para sustentar aquela estrutura mal construída de concreto. Essa tábua ela fica segurando ali. No momento ela pode desabar, obviamente, que às vezes aí traz depressão, problemas mais severos. Vamos dizer que você vai, em vários locais que você vai errando, você vai colocando a famosa gambiarra, né? No jeito brasileiro de dizer. E isso aí, às vezes, uma está interligada à outra. Porque você faz uma gambiarra lá em cima, ou seja, no futuro, aquele acontecimento do passado, você precisa interligar os dois com um fio. Então, às vezes, você acha que o problema é essa última gambiarra que você fez. Mas o problema começou lá embaixo, que às vezes você sozinho não vai conseguir alcançar, que é a terapia. Então, às vezes, a gente vem na terapia corrigindo desde a base, desde os problemas lá na base, ou seja, na infância, que começaram ali o seu cérebro achar um caminho para se explicar, um caminho para sofrer menos. Ali, aqueles pontos que a gente vem trabalhando, a gente tira aquilo, a gente coloca o concreto bonitinho, parte para o próximo, próximo, próximo. E você vai ver que às vezes, e a gente vê na terapia que muitas coisas que a pessoa pensa que é a causa do problema dela está longe de ser. Situações às vezes lá de um ano de idade, até menos, é o que afeta a pessoa, ela acha que foi um acontecimento há um ano atrás. E não foi. Foi só algo que desperta, como meu pai disse, um gatilho que desperta algo já antigo. E a terapia pode te ajudar com isso. E eu digo o seguinte, as pessoas que vêm fazer terapia comigo sabem que elas não chegam e a gente já começa a fazer terapia a partir daquela dor, daquele acontecimento que ela acredita que é a dor. Não, deixa lá, vamos começar do começo, vamos pegar você lá na sua infância e vamos registrar esse histórico, vamos buscar saber como é que foi a sua vida, como é que foi a sua vida com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus avós, onde você morou, o que aconteceu. Vamos dar uma olhada nesse seu histórico para saber se realmente tem a ver com isso que você está me dizendo, essa sua dor. Então, é por isso que a terapia é muito importante. A gente vive também, em muitas situações, pensando no que o outro está pensando da gente, sabe? A gente vive, e muita gente sofre, não só com culpa, mas com outros sentimentos, porque fica imaginando o que o outro está imaginando dela. Né? Imagine que eu esteja sofrendo, porque o que eu estou achando, pensando, imaginando do que o Augusto está achando de alguma coisa que eu fiz. Às vezes o Augusto está se lixando para mim, sabe? Mas eu estou sofrendo com o que eu penso que ele pensa. E às vezes ele não tem pensamento nenhum sobre mim. Para ele eu sou só mais um, mas ninguém, não fiz nada, sabe? Então às vezes a gente sofre de graça, sem precisar. Então você tem que olhar para você e falar, eu vou cuidar de mim. O que os outros pensam, problema dos outros. Eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim.
Eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Sim, você é a pessoa mais importante do mundo. Não há ninguém no mundo mais importante do que você. E por que é que você está preocupado com o outro? Preocupe-se com você. É isso, né? É isso mesmo que eu já falei sobre os acontecimentos, os gatilhos, né? Já falei sobre os gatilhos. E olha, hoje o assunto rendeu, hein? Não temos nem uma hora de live ainda e nós já estamos com um assunto bastante adiantado. Hoje nós fizemos praticamente quase um estudo de caso aqui. É importante, quando as pessoas participam com a gente, como é o caso do Pedrito, trazendo, e eu espero que a gente tenha, de alguma forma, ajudado a ele e tantas outras pessoas, porque o caso dele é só um exemplo e que a gente fez aqui um estudo bastante superficial, tá, gente? Bastante superficial sobre o fato que ele trouxe. A gente tá aqui na linha também, né, Augusto, da imaginação. Então, passe, você que está tendo acesso a essa nossa live, a esse nosso episódio, porque toda quarta-feira a gente está aqui, e a gente fala episódio também, porque o nome desse nosso programa, dessas nossas lives, é Live com Hipnose. E os nossos lives com hipnose sempre tem um tema. E nós estamos fazendo esses live com hipnose, nós temos vários episódios que a gente vem desde dezembro do ano passado, que a gente começou, toda semana, toda quarta-feira, e a gente tem várias disponíveis, está no meu Facebook, no Facebook nosso, que é o Secura Hipnose, no Insta, praticamente todas, né, Augusto, estão no seu Insta, porque elas ficam salvas no IGTV, é isso? No seu IGTV. Exatamente. Augusto Moraes, com 2 S. Às vezes eu baixo e depois jogo no meu IGTV também, mas não tem todas lá, tá? Mas, para quem quer ouvir, a gente está aí, Secura Hipnose, você pode ouvir nos podcasts que existem aí, como o Spotify, Deezer, Google Podcast, tem tantos aí, a gente está com essa disponibilidade. No YouTube também, Nelson Lima tem lá o vídeo, depois fica só o áudio, a gente está colocando tudo, daqui a pouco já vai estar disponível lá. E nós temos vários assuntos lá, né, Augusto? Vários assuntos que nós já discutimos aqui como a gente está discutindo hoje a questão da culpa. O Pedrito dizendo, com certeza me ajudou muito e vou querer fazer a terapia o mais rápido possível. É importante porque às vezes a gente chega na terapia reclamando de uma situação, com um incômodo, e às vezes a gente vai encontrando várias outras coisas que está lá martelando, que está lá machucando, que está lá, né, dizendo, olha, isso aqui, veja isso aqui, mexe nisso daqui, e aí você vai corrigindo. Tantas outras que você pensa que precisa corrigir, e às vezes se corrige sozinha, porque às vezes é como demolir um prédio, tá? Tem coisas que na terapia acontece assim, é como demolir um prédio. Para demolir um prédio, você não coloca dinamite lá em cima, né? No último andar, ou é térreo que fala, né? É térreo, né? Lá em cima, o último. É o terraço, não é? Terraço, terra embaixo. Terraço. Você não vai colocar dinamite no terraço. As dinamites são colocadas o quê? Nas estruturas, nas bases. Tá? É ali que coloca. A terapia faz isso. A terapia não vai lá. Por isso que eu digo, às vezes na maioria das vezes, a gente não vai diretamente no incômodo, na dor que a pessoa está trazendo. A gente começa a olhar a estrutura do caso, do fato, ou a estrutura da pessoa. O que aconteceu com ela? E ela vai falando uma coisa, que traz outra, e nós estamos ali, anotando, e a gente já tem a vida de consultório, a vida das terapias, o encontro com tantas pessoas que têm as suas dores, as suas reclamações, a gente vai aprendendo muito com isso. Então, às vezes, as pessoas chegam e a gente já vai imaginando, percebendo de onde é que está vindo aquela dor. E às vezes a gente fala, olha, aconteceu isso na sua vida? Sim, aconteceu. Então, vamos dar uma investigada melhor nisso? Vamos. É pimba. Bateu, valeu. Claro que para algumas pessoas a terapia é um pouco mais rápida, para outras é um pouco mais lenta,
vai depender muito da pessoa, o quanto ela está disposta, o quanto ela se permite na hipnoterapia a trazer as suas dores, os seus incômodos e a resolvê-las. Então, fale com a gente se você quer conhecer um pouco mais da hipnose e da hipnose aplicada na terapia e hipnoterapia. Nós estamos à disposição nas nossas redes sociais. Aqui em Rolim de Moura eu atendo na clínica CenterMed, mas também para você que não está aqui em Rolim de Moura, na região da Zona da Mata, nós fazemos, o Augusto e eu fazemos os atendimentos online, que são tão importantes, tão bons e tão eficazes como a terapia presencial também, tá? Então, pode falar com a gente que nós estamos aqui, querendo e dispostos a lhe ajudar. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que está sempre aqui com a gente, que compartilha, que comenta, que participa. Aqui no Instagram, no Facebook. Se você não pode assistir, eu agradeço também a quem está só ouvindo, que só pode ouvir depois, às vezes nesse horário está trabalhando, ou está já descansando, né? Que a gente agora jogou, por conta do meu novo semestre na faculdade, a gente jogou para mais para frente, mas é um horário que eu acho que é bacana, né? O pessoal já está em casa, quem pode estar assistindo, às vezes está fazendo uma outra coisa, você só pode ouvir. Mesmo assim, a gente agradece. E é isso aí. Semana que vem estaremos aqui novamente, espero, com mais um tema. Se você tiver alguma ideia de tema, você pode sugerir. Quem tiver meu WhatsApp pode sugerir no WhatsApp, aqui no Instagram, no Facebook. Sinta-se à vontade. Se quiser comentar alguma coisa a respeito do tema de hoje, no privado, por ter vergonha, não quis falar na live, a gente também está à disposição para poder te ajudar de alguma forma, porque esse é o nosso intuito das nossas lives, divulgar a hipnose, a hipnoterapia e também ajudar vocês. Agradecer também ao meu pai pela disponibilidade, por estar aqui participando de mais uma live, é isso aí. Muito obrigado. E para encerrar, uma frase aqui que eu não posso deixar de trazê-la, o que importa é o que vem depois do erro, não o erro, mas o que vem depois. Vamos fazer aquela fotografia então, Augusto, aqui olhando para o Insta, né? Agora olhando para o Face? Isso aí, ok. Foi. Beleza. Bom, gente do Insta, muito obrigado, nossa gratidão, gratidão Augusto também por a disponibilidade de mais uma vez estarmos juntos trazendo mais um assunto importante. Semana que vem a gente volta. Pessoal do Face também, gratidão a vocês, a participação, a todos vocês que participaram e vocês podem nos dar opções de temas também. Pode falar com a gente nos privados, nas nossas redes privado. Olha, fala sobre isso, porque a maioria desses assuntos que estão vindo porque alguém nos indicou, tá? Que às vezes a gente está ficando meio maluco pensando em temas, em assuntos, e as pessoas estão sempre nos ajudando, e a sua ajuda também vai ser importante. Valeu, um grande abraço, até a semana que vem, fiquem todos em paz. Valeu. Valeu.